Marcelo Zarski e eu sabia que o Karate Kid tinha uma coisa em comum com o Robert Johnson. Os dois fizeram um pacto com o diabo na encruzilhada. Só que o Karate Kid não toca guitarra, né? Não, quem tocou foi Steve Vai. Foi Steve Vai, exatamente. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e eu já passei dos 27. Portanto, meu pacto funcionou. Não acabou o contrato. A cláusula tá valendo. Isso aí, galera. Eu sou o Ryan e hoje vamos descobrir que não é só o rock que é do diabo. Né? É isso aí. Como o Ryan falou, a gente vai descobrir que não é só o rock que é do diabo, mas também não quer dizer que só o diabo que é do rock, e vice-versa. A gente vai estar conversando sobre as lendas e mitos da música, né? E hoje a gente traz aí um cara chamado Robert Johnson, que é uma figura bem enigmática e bem influente aí da música, e tem umas histórias bem interessantes por trás aí dele, e a gente vai bater um papo sobre isso aí, depois da nossa vinheta tradicional. Gostaria de dizer que eu estava lendo aqui agora há pouco no livro que eu tenho aqui do Robert Johnson, que ele gravou apenas 29 músicas, é isso? 24 músicas? 29. 29 músicas, confirma aí a produção. 29 músicas. Depois dessas 29 músicas, diz que ele morreu sob circunstâncias estranhas, né? Reza a lenda de que no certificado de óbito dele tinha a frase escrita assim: "No doctor", que era sem médico, como causa de morte. Uns dizem que ele morreu de pneumonia, outros dizem que ele morreu envenenado, outros dizem que ele morreu morto por um tiro, e daí tem uma história aí que dizem que ele morreu que os cachorros do diabo vieram buscar ele. Porque ele fez um pacto lá com o Tinhoso e sei lá, né? Vamos ver o que aconteceu aí. O que vocês acham, galera? Ele aparece na temporada de Supernatural, no episódio 14 da terceira temporada. Quem os fãs de Supernatural aí, Sam e Jim, ajudaram lá o pobre menino Roberto Johnson. Exatamente. Então, para a gente entender um pouquinho essa história, convém a gente entender um pouquinho de onde vem o blues, né? O blues, ele começa no final do século XIX com aquelas canções de trabalho. Então, na realidade, ele vem já com aquela primeira leva de negros lá da África, né? Na época da escravidão, ele já vem com eles, né? Com aprisionamento, a depressão e tudo mais. E é muito importante a gente lembrar que, por exemplo, no Brasil, os nossos negros eles tinham uma coisa chamada banzo, né? Banzo, ele é um termo que significa saudade da terra natal. Então, muitos dos nossos negros morriam de banzo. Os caras começavam a deprimir, e o cara morria. E lá nos Estados Unidos, eles foram transformando isso numa forma de arte, que é o blues. O termo blues quer dizer tristeza.
né, um sentimento de tristeza, e eles começavam a fazer essas canções para ajudar no trabalho, dar ritmo e tudo mais. E o que aconteceu aí nesse finalzinho do século XIX? Então, os negros, eles tinham basicamente dois grupos: aqueles que não se conformavam com a escravidão e aqueles que acharam que não tem o que fazer, cara, mas voltar o que? A nado para a África? Não tem como, né? Então, como é que ficou isso aí? Um grupo acabou aceitando e acatando esse domínio do homem branco e foi transformando a sua cultura, a sua arte, sua cultura na religiosidade branca. Então, você vê aquelas igrejas fundamentalistas, né, batistas, metodistas, aquelas igrejas que até hoje você tem lá no Harlem, que tocam o gospel. Então, o gospel ele começa como música de terreiro, que nem tem no Brasil a música de Umbanda, os pontos de Umbanda, só que lá, como os caras assimilaram a cultura do homem branco, foi virando o gospel. Os caras falaram, não adianta lutar, vamos se abraçar. Então eles adotam a religiosidade do homem branco e vão tocando esses gospels, né? Essas músicas religiosas. E a turma que não se conforma falou, cara, eu jamais vou me submeter ao homem branco, nem a minha religiosidade, não vou abandonar a minha cultura. E essa turma foi que acabou ficando com o blues. Então o blues era uma música meio que de protesto, onde os caras largavam as mágoas deles, né? Então, muitas vezes, quando o cara diz assim, minha mulher me deixou, minha mulher levou tudo que eu tinha, na realidade ele está falando do homem branco. Então ele está dizendo, meu chefe tirou tudo que eu tinha, meu chefe me depenou, me deixou na miséria. Só que ele não podia dizer isso, que ele ia ser penalizado de alguma forma. E daí eles foram escondendo isso nas letras, em formas de lamentos, contar histórias. E muitos, eles se reuniam em bares, em volta da fogueira, na varanda das casas, tocando, né? E é nesse panorama que a gente encontra o Robert Johnson. Então, naqueles bares ali do Mississippi, após o período lá das colheitas de algodão, os caras, para descansar, faziam que nem no Brasil a gente tem a rodinha de samba. Então, eles faziam uma rodinha de blues e iam tocando. E aí o nosso jovem Robert Johnson vai surgir aí nesse período, no final, aí, entre os anos 20 e 30, né, na realidade, ele morreu ali em 38, né, e daí, então, é nesse período ali, de 1927 para frente, que ele vai ter o período dele de trabalho propriamente dito, né. Quando que ele nasceu, Marcelo? Você que estava consultando aí na sua bibliografia. Ele nasceu, eu estava vendo aqui, em 1911, deixa eu ver aqui, 1911 ele nasceu. Ele morreu em 38, né? Ele é um dos caras de morrer com os 27 anos, né? Pois exatamente. E curiosamente, essa data não é bem certa, né? Porque existe aí lugares que citam que ele nasceu em 1909 e outros que ele nasceu em 1912. Só que como o pessoal quer colocar ele no clube dos 27, todo mundo volta, né? 1938, volta 27 anos para trás, vai dar 1911. Só que, na realidade, não existe nenhum documento que ateste esse ano aí.
é um ano que foi tirado aí na média, né? Não é um ano real, né? Então, até o lance, o Robert Johnson, assim, eu acho legal esse lance que a gente está trazendo aí, tipo, de lendas e tal, né? Tipo, porque até nisso, né, tem uma história meio que assim, tipo, de dito popular, né? Sabe, de pessoas conversando sobre. Sabe aquela historinha que você vai sempre aumentando, passa de boca em boca, chega lá, tipo telefone sem fio, sabe? Você vai falando no ouvido da pessoa, chega lá no final uma frase nada a ver. É mais ou menos. Eu acho que essas lendas e histórias, assim, acho que elas são um pouco assim, né? Um conta um negocinho aqui, outro aumenta ali e tal, e vai indo. Nunca ninguém sabe ao certo como é que é, né, cara, assim. E esse que é o legal do negócio, né? Né? Sempre tem um mistério ali, né? Sabe o que Sempre descobre um algo novo, um negócio assim, né? E sabe o que eu acho engraçado também? Que tipo assim, será que o próprio Robert Johnson, assim, na época, porque as letras dele, né, tipo, os títulos das músicas, né, eu tava vendo aqui até assim, é sempre Me and the Devil, né? Tipo, Sombrio, né? Crossroads, né, que fala lá sobre um pacto que ele fez na encruzilhada e vai, né, assim. Aí será que ele não se aproveitava dessa ideia, assim, talvez para vender uma imagem de, ó, eu sou o cara que fez o pacto com o diabo, meu olho pega fogo quando eu toco. Não tem uma história, o Goya, que ele tocava de costa porque o olho dele ficava tipo com saindo fogo, um negócio assim, daí, Isso né, isso é parte da lenda da urbana. lenda, né? Então. E justamente o que que acontece? Se a gente volta ali naquele pedacinho da história dos caras separando o gospel do blues, Uhum. os caras do blues era a turma barra pesada, né? Era a turma que não se conformava, entrava em briga. E isso já granjeou um pouco desse mito aí. Uhum. E na questão do diabo, na encruzilhada, tudo mais, por exemplo, aqui na Umbanda nós temos o Exu, né, que é o senhor das encruzilhadas aí, que abriria o caminho. E aí eles tinham uma lenda, era uma lenda, uma coisa popular ali, folclórica, que para o cara tocar bem, ele tinha que afinar, o diabo que tinha que afinar o instrumento dele. Inclusive o Howlin' Wolf, que já é um pouco depois, ele é mais velho, né? Quer dizer, ele é mais recente, né, que o Robert Johnson. Ele chegou a pegar o período ali do Robert Johnson. Ele é um cara que conta-se que ele levou o violão dele, a guitarra dele no cemitério e o diabo afinou e dali ele começou a tocar blues. Então já o próprio o blues é muito cheio disso. E o Robert Johnson, ele supostamente ele teria ali vendido a alma na encruzilhada, né, Crossroads ali, entre, se não me engano, é na 61 com a 49, né, lá nos Estados Unidos, né, onde se cruzam duas rodovias, né, a rodovia 61 e a 49. E daí ele pediu para o diabo afinar a guitarra dele e ele começou a tocar. Mas o que tem de tão diferente isso aí? Para começo de conversa, a bacana dessa história, e é uma coisa que ninguém explicou até hoje, é que o Robert Johnson tocava muito mal. Então, antes dele fazer essa história, ele tocava mal, ele tocava gaita, ok ali, mas guitarra e violão não andava tudo aquilo não. Então o pessoal tirava muito onda da cara dele. E daí diz a lenda que um dia o pessoal tirou tanta onda que ele tocava mal, que ele saiu vagando pelo mundo e sumiu.
Aí tem lugar que diz que é 6 meses, tem lugar que diz que é 1 ano, mas no geral é um prazo relativamente curto, entre 6 meses e 1 ano que ele sumiu e ninguém sabe onde esse cara andou. E daí, quando ele volta, ele vai no mesmo bar e pede para tocar, os caras falam, puta, mas lá vem o Johnson de novo tocar aquela bosta daquela guitarra. E daí, quando ele começa a tocar, ele toca divinamente, todo mundo fica de queixo caído e fala, porra, que merda é essa? O que esse cara fez? E daí ele conta a história do Crossroads, né? Então ele vai contar a história aí. Na música Crossroads ele conta isso aí. E um cara que tocava com ele nesse período, que foi um dos mentores dele, que é o Sonny Boy Williamson, ele acompanhava o Robert Johnson. E o Sonny Boy diz que presenciou tudo. Aí entra naquela história, né, Marcelo? A gente não sabe se ele viu de fato ou se ele contou isso só para aproveitar a rabeira. Né? Então, mas Então, aí que tá, que é o legal, né? Que nem o Ryan falou, né? Porque, tipo assim, talvez é só uma história que o cara se aproveitou, né? De quem acredita quem quiser, né? Assim, ou talvez é só uma lenda, né? Que nem a gente tava falando de como se fosse uma... Aí que tá o lance legal, né, do negócio, né? A gente não sabe o que é, né? A gente nunca vai saber, na real, se foi uma brincadeira, se foi uma jogada de marketing dele, assim, sabe? Acho que não marketing, mas mais uma brincadeira mesmo, assim, talvez, né? Como que ele aprendeu tudo isso em 1 ano, né? Então, mas é que daí, por exemplo, será que era tudo isso mesmo, ou ele era tão ruim? É que nem aquela lenda do... Tem uma lenda aí que até cabe para um outro podcast, do Charlie Parker, né? O Charlie Parker chegou pra tocar num bar lá pra dar uma canja, e ele tocou mal pra caramba, e reza a lenda de que não sei qual batera que tava tocando, pegou o prato, assim, jogou o prato no ar. Acho que tem aquele filme Bird, né, Isso. Que deu o prato, cai no chão, daí ele meio que sai, daí o Charlie Parker sai fora e fala, não, preciso estudar. Aí ele vai, estuda pra caramba, daí vira o Charlie Parker, né? Então, assim, dizem que não é bem desse jeito, né, assim. Então tem isso também, né, será... Às vezes a galera se aproveita da lenda, assim, vamos dizer assim, do negócio, que é muito mais legal você falar, né, o diabo afinou meu instrumento, então, né, muito mais legal, né. Mas o que é curioso é que não havia o uso no blues, aí vem o lado bacana, além dele ter sumido, ficado esse tempo, não era comum o uso no blues de afinações alternativas. E aí eu até me dei ao trabalho de investigar, e ele tocava com várias afinações, além da afinação normal, mas ele tocava principalmente com o Mi, afinado em Mi aberto, e Lá aberto. Eram as duas principais afinações que ele utilizava na guitarra. Além disso, ele também usava o Mi menor e o Sol aberto. São as afinações que ele usava, e não eram afinações padrões para o blues. Foi ele que é o introdutor. Daí a gente começa a entender por que o Robert Johnson é considerado uma lenda até hoje. Né? Porque se você ouve lá os discos, você diz, nem é tudo isso, cara. O Eddie Van Halen toca muito mais que ele. Só que ele trouxe uma afinação que ninguém sabia. Né? E às vezes ele tocava com a afinação trocada e ainda com o capotraste em alguma casa ali, primeira ou segunda casa, para dar mais um efeito diferente. E ele teve uma outra afinação, uma afinação que acho que é lá com nona, uma coisa assim, que ela é Mi,
né, da corda mais grossa para mais fina, né? Mi, si, mi, lá, dó sustenido e mi de novo. É em lá, né, então. É uma afinação em lá, né? Aham. Com nona aumentada, adicionada, é isso, né? Mi, si, lá, sol? Como que é? Mi, si, lá? Mi, si, mi, lá, dó sustenido e mi de novo. É com nona. É tipo lá com nona. É lá com nona, né? Na verdade, a afinação padrão. É, Tá certo, que Ele tem o dó colocou o sustenido. Lá natural, ele puxou pro si ali, né? Ficam lá, fica bonito isso aí, eu já usei. Você falou da afinação em sol, tem uma historinha. Tá ligado as afinações abertas que usam assim na viola, né? Viola caipira, né? Aí tem lá a Isso. afinação em ré, e tem uma afinação que chama-se rio abaixo, que é a afinação em sol aberto. E tem uma lenda, cara, dessa afinação. Eu lembro que eu fui num workshop uma vez de viola com. Puta, eu não lembro o nome do violeiro que tava. Não era aquele Paulo Freire, era um outro cara. Que tem o Paulo Freire da viola, né? Que é muito bom, inclusive. E aí ele falou dessa história que reza a lenda que o diabo descia o rio tocando um instrumento numa afinação, que era essa afinação sol aberto aí, e daí ele seduzia as mulheres e as mulheres seguiam ele e sumiam, sabe assim. Aí ele, tipo, era a afinação tipo do diabo, né, da viola caipira. E tem essa lenda, né, de coisa, o lance do fazia seduzia a galera e levava embora. Daí era rio abaixo, não? Porque ele descia o rio num barco, sabe assim. Outra história também. E uma curiosidade, já que você tocou nos violeiros aí, uma vez perguntaram, né, para o Almir Sater, né, que falaram para ele numa entrevista dessa história, falaram, pô, homem, é verdade essa história que para o cara tocar bem viola ele tem que vender a alma pro diabo? Né? Aí ele falou, né? O pessoal lá no Pantanal diz que né? Ele falou, e o que você acha, né? Você vendeu a sua? Aí ele só respondeu assim: eu toco bem, não toco? Então, deixou em aberto ali a pergunta pro cara. Então, mas é o que eu falei. Não é muito mais legal, né? Tipo assim, você tem uma história, né? Por que você toca bem assim, cara? O cara evoluiu pra caramba, né? Tipo, tocando, ou o músico, sei lá, ou a música. E daí a pessoa fala, não, é uma história. Daí você inventa aquela história ali, né? Que você fez um pacto, ou então que você foi lá no Tibete, tipo Batman, né? Foi lá estudar com o Hazar Ghul lá, não sei como é que pronuncia o nome dele. Hazar Ghul lá. Só usou sal do Himalaia pra comer, umas coisas assim, sabe? Aí é muito mais legal, né? Do que você falar assim, não, cara, eu estudei pra caralho, né? Tipo o Kiko Loureiro, né? Cara, como é que você. Tipo, o Djalma contou uma vez que ele perguntou pro Kiko, né? O Kiko, fala aí teu segredo, cara. Como é que você toca aí, né? Pra caralho, assim tal. Técnica, né? Ele falou, cara, tá ligado esse padrão aqui, pá. Aí ele falou, sei. Então, eu fiz isso pra caralho, cara. Tipo, isso daí. Para aí. E na real né, cara? Você estudar pra caramba, você vai evoluir, né? Então, no que você for fazer, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Talvez, por exemplo, não sei, né? A gente nunca vai saber, né? Agora, né? Mas, por exemplo, digamos que o Roberto Joãoson tava lá na rodinha de blues dele, que nem o Goya falou, e os caras, pô, você toca muito mal, né? E tal, e o cara meio que, pô, eu vou estudar esse negócio, se internou a estudar e tentar buscar algo assim, tipo empreendedor, vamos pensar assim, né? E chegou depois de um tempo tocando pra caramba, os caras, pô, olha o cara. Porque realmente, né, ele foi um músico que pra época dele, né, ele inovou, tipo, em coisas que não rolavam muito, assim, né? Foi muito influente, né? Mas você citou, sem querer, você citou uma coisa interessante aí que dá uma pista pra gente. Já que todo mundo inventa uma teoria, vamos inventar a nossa.
né? Você acabou de falar do cara que era violeiro e falou da afinação rio abaixo. Ah, sim. E uma das especulações é que justamente ele foi lá para aquela região de Nashville e tal e trouxe as afinações diferentes da música country. Né? Então eram afinações que não eram comuns no blues, mas não quer dizer que não existiam. Ah, sim, não era aplicado no som que ele tocava, né? Vamos dizer Era assim, aplicado no som. Então, de repente, ele foi um dos caras que trouxe o som de Nashville, né? Foi o primeiro cara de fusion e trouxe para o blues isso aí. Né? Então, ele trouxe uma outra pegada que não era... Também, acho que era bom só, né, meio que pontuar que, falando de blues, né, a gente está falando desse estilo de blues mais... como que eu posso dizer assim, mais já esquematizado como blues ali, né, tipo... o blues do delta do Mississippi, né, aquele blues 145 já. Isso, já todo esquematizado, padrãozinho, porque quando a gente fala de blues, assim, blues ele é um ritmo muito antigo, né, do século XIX, que nem o Goya falou ali, né, que eram os cantos de plantações, era toda aquela cultura que tinha lá, isso é o blues, né, os spirituals, aquelas coisas assim, isso que a gente conhece hoje como blues já mais condensado ali, os acordes, as escalas, as frases, já é o blues já mais evoluído, vamos dizer assim, não é um blues tão arcaico, né, que a gente... Né, é rudimentar, né? Vamos dizer assim, que seria lá as musiquinhas de... Tipo, sabe as brincadeiras de roda que a gente tem música popular aqui no Brasil, né, por música folclórica, né? O blues como lá no começo como folclore mesmo, aquele é o início do blues, né? E esse que a gente está falando já é, né, até para pontuar para a galera que está ouvindo, já é o blues já mais formatado, né? Já está mais, não, já é assim, ó, usa esse acorde, usa essa escala, vai soar isso, já tem muita influência de outras coisas, né? A gente já consegue definir dessa forma, né? Só uma coisa, cara, que eu tava falando, só para mim fechar o que eu tava falando, o que a gente tava falando que o Robert Johnson inovou em várias coisas, né? Mas, cara, tudo bem que é precário, coisas precárias da época, mas, nossa, as gravações que tem dele são sempre bem ruins, né, cara? Tipo assim, acho que não tinha na época algo que deixasse a qualidade do áudio melhor, né? Tudo bem zoado, né, cara? Eu tava ouvindo umas coisas, até no Spotify, cara, assim. É legal, só que você escuta e você fala, nossa, isso daí é bem zoado, né, cara? Com chiado, né, cara? E detalhe, isso hoje já foi tudo remasterizado. Sim, e continua ruim. Continua ruim pra caramba, né? Mas tipo por nossos quê? primeiros podcasts. Mas por quê? Porque o que acontece? Na realidade, eles gravavam ou em disco de cera ou num disco de vinil, que é como foi gravado o primeiro do Elvis Presley, por exemplo, que era numa massa colocada sobre zinco, né? Era uma chapa de zinco, e aí era tipo um gramofone com um prego na ponta. E daí ele ia raspando ali o zinco, eles botavam, acho que vinil, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente se a substância é vinil mesmo, mas eles colocavam uma substância ali. Depois alguém coloca ali no comentário, a gente vê e fala no outro podcast. E daí ele ia raspando e criando os sulcos, né? Ele botava tipo aqueles cone dele. Não era nem microfone, era um cone que transmitia mecanicamente aquilo para o zinco. Então, na realidade, o que você está ouvindo, essa qualidade que a gente ouve, é justamente isso, era devido à precariedade, não tinha um microfone elétrico ainda. A guitarra elétrica, por exemplo, vai aparecer quase 30 anos depois, né? 20 anos depois, o Robert Johnson morreu em 38, né? Então ela vai aparecer bem depois. Então era tudo feito mecanicamente. Então a gravação era um lixo,
né? Sim, Até tem, acho que o menino lá do White Stripes, lá, o Jack White, se não me engano, ele fez um estúdio, como se fosse um estúdio desse período, para transformar em museu, para preservar isso daí. E como era feita essas gravações. Então era gravação captada no seco mesmo. Aí pensa, ele num quarto de hotel, porque essas gravações foram gravadas em San Antônio, num hotel que tinha lá. Então o cara botou o gramofone em cima da mesa, o Robert Johnson virado para a parede tocando de costas, e o gramofone pegando todo aquele ruído, né? Ficar raspando, né? Aquela fritação de ovo. É verdade. Né? E assim, é muito interessante você parar para pensar nisso, né? Porque tem acho que 2 ou 3 fotos conhecidas só dele, né? Duas, inclusive, bem recentes, até pouco tempo só tinha uma. Então, se não fosse esse registro, a gente não ia nem saber desse cara. E para você ter ideia das músicas mais famosas dele, você tem Crossroads, que o Cream fez um sucesso do caralho tocando isso, né? É a versão mais famosa de Crossroads, né? Do Eric Clapton na época do Cream. Aí você tem a própria Me and the Devil, a Hellhound on My Tail. Sweet Home Chicago também, né? Oi? Sweet Home Chicago é dele, não é? Sweet Home Chicago, exatamente, eu deixei ela por último. A Sweet Home Chicago, que até hoje qualquer aluno de blues está entre os primeiros números que ele aprende, as primeiras músicas que o cara aprende. Né? Então, assim, ele se tornou o blues por causa disso aí. Né? Vale lembrar que Me and the Devil tem uma versão muito legal naquela série Dark, né? Que eu não sei quem que fez a versão, que ficou uma vibe bem legal, meu. Você tá ligado? Sim, ficou super bacana. Uma pegada meio assim, mais atual, assim, meio com cordas, assim, uns arranjos de cello, violino, bem legal, muito massa. Você tem conhecimento se toda essa história de pacto com o diabo e as lendas e coisas tudo começou com ele? Será que ele é o primeiro cara que a gente tem começou esse vibe? Não, já tinha outros. No caso? Não, já tinha outros, ele é o mais famoso. Teve outros antes dele. Só para registrar a trilha do Dark, a banda que faz se chama Soap and Skin, né? Sabão e pele, né? Muito bom. Soap and Skin, que gravou Me and the Devil para a série Dark. Além dele também, Ryan, teve um cara chamado Ralph Macchio. Ele é bem conhecido como seu Daniel San, que ele fez um pacto lá para tocar guitarra bem com slide. E daí ele teve um duelo contra o... se deu bem, cara. Tipo assim, né? Tocou com o Steve Vai lá, detonou o Steve Vai, rapaz. Né? Mas era comum, né? Então que essas... Oi? Quer dizer que essas coisas valem a pena. Você vê, né? Era comum, né? Você vê o próprio Albert King, né? Que é o mentor guitarrístico do Stevie Ray Vaughan, né? O Albert King mesmo tem aquela música puxa vida, deixa eu achar o nome agora. Born Under a Bad Sign, né? Nascido sob um signo ruim. É verdade. Né? Então eles alimentavam, os próprios músicos alimentavam essa questão como parte do estilo musical. É que nem banda de metal, né? Tudo que é banda metal
se ergue ali muito com essa coisa de ocultismo, satanismo, né? Mesmo que seja um satanismo de boutique, eles vão para esse lado porque é parte do ideário, né? Do estilo musical. Então, vira um negócio meio cultural. Essa história aí de, tipo, fazer um pacto e não sei o quê, talvez seja até, tipo assim, meio cultural, assim, da galera. Você vê aqui no Brasil também tem essas histórias de lendas urbanas, por exemplo, assim também, tipo, tal pessoa. Sabe a lenda da noiva do banheiro, a lenda de não sei o quê. Então, pode ser que seja isso também, né, assim, essa coisa, né, tipo, e daí acaba virando um mito, né, da música, né? Tipo, acaba a história vai se passando, vai se construindo e acaba virando um negócio maior, né? No que você falou do metal mesmo, Black Sabbath, por exemplo, uma banda que fala bastante sobre coisas de ocultismo e tal, e sempre rolou essa história, né? De que, os caras lá bebem sangue do demônio, bebem sangue de cabra, não sei o quê. E loucura, né, cara? Mas eu acho que. Mas é que era parte, né? O próprio, na realidade, assim, o próprio Jimmy Page tem isso, né? Com Sim, do Crowley lá, né? o Crowley, né? Que ele era fãzó, que ele comprou a casa que o Crowley morou, né? Ele vendeu ela, acho que em 2010 ou 2012, mas ele comprou essa casa. E, por exemplo, aqueles símbolos do pessoal do Led Zeppelin, eu não sei se vocês lembram aqueles 4 símbolos que aparecem no Led Zeppelin 4, que é o mais famoso da banda. Esses 4 símbolos são tirados de grimórios de magia, né? O que são grimórios? São receituários, né? São coisas que os caras fizeram, um ritual, deu certo, então você guarda a receitinha num grimório. Né? É o livrinho de receitas do mago lá. E esse do Jimmy Page, o famoso Zoso, que ele aparece, na realidade a assinatura é um sigilo do espírito de Saturno, né, que é o regente do signo astrológico dele. Ele é de Capricórnio, o regente é Saturno, então é como se ele estivesse divulgando, até vale explicar isso, uma das formas que você tem para fazer esses pactos é fazer a troca. Você diz, eu dou uma coisa, você me dá outra. E, no geral, algumas dessas trocas consistem em você divulgar esse selo, esse sigilo do gênio em questão, você tornar ele famoso. Então, ele trocou a fama dele pela fama do demônio. Né? Então, ele diz, o negócio é o seguinte, eu vou divulgar o teu selo, você vai se tornar, vai espalhar por todo mundo a tua energia, e em troca você me dá a fama com a banda. Né? É bem por aí. E daí depois, isso, quando a gente for falar das lendas, vale fazer uma só do Led Zeppelin e do Jimmy Page, mas dizem as más lendas que daí rolou uma treta dele com o Kenneth Anger, que é o cara que produzia filmes baseados em Telemann e Crowley, e que aí na briga entre eles o Anger falou, olha, você me sacaneou, então a partir de hoje você vai se fuder. E foi a partir daí que a banda começou a entrar em declínio, que o Robert Plant quebrou o pé, morreu o filho dele e tudo mais. Mas isso vai ficar para o episódio separado, né? E voltando para o Robert Johnson, a gente tem a ideia, quando conta essa história dele, que ele ficou pouco tempo, né? 2 anos, morreu. Mas não, ele ficou em atividade de 1929 até 1938. Foram 9 anos com ele fazendo turnê pelo Mississippi. Né? Então, ele ficou bastante tempo produzindo. Né? As pessoas acabam tendo na ideia assim que foi uma coisa, ele fez as 29 músicas num dia no quarto do hotel e morreu. Né?
Mas não, ele ficou 10 anos ali produzindo, tocando, fazendo show, né? O Sonny Boy, eu não tenho certeza de quando ele morreu, se é que já morreu, né? Mas ele... Caralho, se ele não morreu, ele também, né, hoje. Quase 100 anos. O cara secretário, né? Se ele não morreu, ele Tá fazendo hora extra já. E ele acompanhou esses 10 anos, né? Ele começa como mentor. Não, ele tá vivo ainda, velho. Tá vivo? Caralho. Não. Desculpa. Não, ele morreu né? em... Não, desculpa, ele morreu em 48, 10 anos depois. Né? Porque, ô louco, o cara tá vivo até hoje. Não, mas ainda tem. Ó, pra você ter ideia, veja só como não parece longe, mas não é. Veja, que chegou a tocar com o Robert Johnson e viveu até 76. Você tem ali o Howlin' Wolf, né? Você tem o guitarrista do Howlin' Wolf lá, que chegou e também morreu agora em 2005, que também é mais ou menos do período. E você tem o Buddy Guy, que ainda está vivo. E o Buddy Guy também é dessa turma. E o próprio B.B. King, que é do mesmo período, morreu tem acho que 4 anos, 3 anos. Né? Por aí. Então era bem plausível que o cara tivesse vivo ainda. Caraca. Que loucura, né? Estar ainda. Oi? Poderia estar ainda. Então você ainda acha um ou outro maluco lá no Mississippi que às vezes fala, eu conheci, ele fui no show dele, né? Que é uns caras que hoje tá caindo dos pedaços, mas tá lá. Que foda. É foda isso, né? E você vê a influência que esse cara teve, porque ele influencia Led Zeppelin, Bob Dylan, Eric Clapton, Rolling Stones, Blues Brothers, né? Até o Red Hot Chili Peppers, White Stripes, né? Todos esses caras, para ficar só né, em alguns nomes, tem influência desse cara aí. E o cara morreu em 1938. Caraca. Então, o Robert Johnson é que nem o Jimi Hendrix, né? Sim. Você sabe que, falando em lenda urbana, tem um pessoal que especula que, na realidade, se o Hendrix tivesse vivido mais 1 ou 2 anos, o diabo vinha buscar ele. Os cachorros do diabo vinham buscar ele, será? Não, ele tá aí na merda, porque diz que ele já estava com a produção caindo, né? Ele já estava em declínio quando ele morreu. Então, só que ele morreu ainda no auge o suficiente para se manter vivo, né? Em termos de lenda. Mas, provavelmente, depois daquele começo incendiário, ele teria hoje caído no ostracismo. Sei lá, depende também, né, cara? Por exemplo, o Jeff Beck é um cara que você escuta ele lá no começo, você fala, porra, que cara foda. Você escuta ele hoje, você, meu Deus, né? E sei lá, o Steve Vai também, sabe? Depende, né? Não sei. Pode ser que... Né? Pode ser que poderia ter sido um período difícil, né? Mas... a gente nunca vai saber, né? Porque o foda é isso, né? Quando os caras morrem cedo, né? Que isso daí vai ser um assunto para um próximo dia. A gente vai sempre ficar no ar, né? Tipo, o cara vira um mito, o artista vira um mito, né? E daí você fica naquela, mas se ele, né, tivesse, o que será que ele faria, né? Tipo, um Kurt Cobain da vida, sabe? Que, por exemplo, o Nirvana foi super revolucionário também na época, né? Assim. Então tem essa pira, né? Então não sei, cara. Entra no meio, né? Mas poderia ter ficado que nem o Iggy Pop e o Stooges, né? Que simplesmente foi um pessoal que se consumiu.
Mas ele, por exemplo, o Iggy Pop lançou coisa nova, assim, legal, sabe? Então, assim, eu acho que vai tendo o tempo também, que nem Deep Purple, né? A banda que tá nativa até hoje, mas você vai ouvir os caras, as coisas novas que os caras lançam já não, sabe? É só fã mesmo, que gosta muito, né? Já não comove ninguém, né? Sabe? Né, eu acho que vai meio que dando uma cansada, né? Não sei. Mas galera, o que vocês acham da gente encerrar aí? Final. Deu pra Acho falar que deu pra legal. falar legal, né? Mas então vamos Cara, fechar não tem falando tanta da informação morte dele, né? Vamos fechar falando da morte aí. E aí, vocês acreditam em qual das teorias? Eu acredito na teoria que fala que ele tá vivo ainda. Ele foi abduzido por alienígenas, mas ele vai voltar. Eu acho que ele tá no mesmo lugar que o Michael Jackson. E o Ele vai Elvis. voltar com a banda do Elvis. Estão todos juntos esses caras. Ele vai voltar na banda do Elvis para tocar. Né? O Elvis tá vivo também, ele foi abduzido. Segundo o MIB, né? Elvis não morreu, ele foi pra casa. Tô junto com o David Bowie agora. Não, cara, então, das várias versões, existe uma versão que fala que ele foi perseguido pelos cães do inferno, né? O Hellhound Dogs lá, e foi encontrado com várias mordidas, né? E o corpo ensanguentado e tudo mais. Então tem um mito que fala isso, tem outro que ele foi envenenado lá por causa do dono do bar, que ele deu em cima da mulher do cara, o cara deu estricnina e diz que ele ficou vomitando sangue um tempo. Isso daí eu ouvi falar. Que eu acho que a que todo mundo que a mais aceita hoje é essa aí, não é? Que ele foi envenenado e teve um tempo depois ele ficou com teve pneumonia e morreu, né, também. Ele não morreu envenenado, né? Ele ficou mal e daí ele na verdade assim, ele morreu por falta de socorro médico. Tipo isso. Talvez ele pudesse ter vivido se alguém tivesse atendido ele, né? Mas o que aconteceu? Do que eu ouvi dessa versão, diz que ele bebeu o uísque, o cara lá, o Sonny Boy, falou: bicho, não bebe essa merda, que o cara batizou isso aí. E ele bebeu e falou: que danada, né? E daí mais tarde já começou a passar mal, e aí aqueles caras teimosos, entende? Porra, vai no médico, cara, que amanhã já passa, só tô de porre. E foi passando um dia, 2 dias, né? Ele foi piorando até que morreu. Caraca. Né? Porque daí começou o veneno, começou a agir, né? E não fez nada para botar para fora. E daí morreu. E aí, por isso, também essa afirmação do sem médico, né? Sem cuidado. Exatamente. E a teoria hoje, assim, pelos estudiosos, é uma das mais aceitas, assim, né? Vamos dizer assim. E é coerente, né? Com certeza. Porque ele deixou, não sei se você sabe, ele deixou filho e tudo, né? Sim, verdade. Né? Robert Johnson deixou herdeiros aí. E tem alguns totalmente desconhecidos, mas tem pelo menos 1 ou 2 conhecidos. Sim. E então ele realmente tinha essa coisa de mulherengo. E era, interior dos Estados Unidos, os caras, né, não mexem com a minha mulher. Isso vai dar em nada. O cara fala, mas não faz, tem um lado não morde. Daí isso... Pois é. Entende? Então, vai por aí, vai nessa linha aí, então, né? Acho que a teoria do Ryan é melhor. Não, mas falando sério, a que eu gosto mais é a dos cães do inferno, né, cara? Com certeza. Tipo assim, acredito? Não acredito, mas gosto. Muito mais legal, né? Muito legal. Eu acho que realmente, igual vocês comentaram, né? O pessoal aceita mais essa do envenenamento, né? Que realmente
mais plausível pra caramba, né? Hoje em dia você vê aí, né, nego matando outro por causa de mulher, a facada e tiro, né? Então, pô, Uhum. né? Não é uma realidade tão longe assim da nossa, né? Sim, sim. Mas a mais legal realmente é a dos Cães do Inferno, né? Pra ele não deve ter sido muito se for essa verdadeira, né? Mas pra gente contar é mais legal. É. O que eu acho bacana dentro de toda essa lenda aí do Robert Johnson é que os egípcios diziam que a gente morre quando as pessoas param de falar na gente. Né? E hoje ainda estão se escrevendo livros em cima do cara, se gravando músicas em homenagem a ele, né? Ele se tornou imortal. Sim, é verdade. Fora que ele é o cara que inaugura o Clube dos 27. Sim, pelas teorias pode ser. Né? E que nós vamos voltar ao famoso Clube dos 27. É verdade. Então, fechamos, né, galera? É isso aí. Fechamos. Valeu aí. Um forte abraço para todos. Queria mandar um abraço especial hoje pro... Deixa eu ver quem que é famoso. O Zé Otávio. Opa, Zé Otávio é legal. Zé Otávio deve estar aí Gente curtindo a gente aí, assistindo, ouvindo, né, a gente. Vai assistir, né, porque agora nós temos novidades aí, né? Nosso Instagram vai ser todo reformulado pelo Goya. Vai? Vai. E a gente vai estar no YouTube também. Agora vocês vão poder ver os episódios do Bico do Corvo, ver e ouvir, né, ao mesmo tempo, no YouTube. Só que ver só uma imagem E a estática. gente vai pôr a mesma figurinha do Instagram no episódio do YouTube. Exatamente, é uma imagem estática, mas você pode ver, né? E só pra, eu não sei, mas o pessoal que tá ouvindo vai saber antes de. Melhor que eu. Mas esse é o primeiro episódio da nossa temporada? Muito provável que possa ser. Ah, então bem-vindos, pessoal, à nossa nova temporada aí. É isso aí. Se esse não for o primeiro, vai ser o primeiro desse tema. Com certeza. De todo jeito ele vai ser primeiro. Exato. Pra quem que você vai mandar um abraço? De algum jeito vai ser. Cara, eu vou mandar um abraço pro Eliseu. Eliseu, muito bem. Só O Eliseu isso. instalou a internet em casa uma vez. É? Internet não, Sky. Ah, então. Pode ser que O seja. Eliseu da Sky. Pode ser que seja esse. Isso aí, então um abraço Ele não pro gosta Eliseu, de cara. blues e nem eu, né? Não Eliseu, gosta de blues e nem eu. nem eu. Né? Isso aí mesmo. E eu vou deixar meu abraço para duas pessoas. Pro Robert Johnson, esteja ele no inferno onde ele estiver, e pro Rupert Sandler, o guitarrista do Howlin' Wolf. Olha só. Né? Que é um cara que é super subestimado e é um dos caras que mais influenciou gente na guitarra. É verdade. Então deixa um beijo e um abraço para esses dois aí. Lembrando que o Rupert tá na vibe roqueiro é por causa desses loucos aí. O Rupert não é a rena do Papai Noel, hein? Só pra lembrar. A rena do Papai Noel é Rudolph. É o Rudolph. Isso aí, galera. Um abraço. Valeu. Pessoal, tchau, tchau. Até.